Boa tarde, pessoal. Meu nome é Pedro Felipe Couto, eu sou técnico em informática, telecomunicações e videossegurança. E hoje nós estamos aqui para falar do impacto do stalking, sobre o cyberstalking sobre as vítimas e o crime oculto chamado esquizofrenia. E depois vocês vão saber por que ele é crime oculto. Vocês vão saber por que as pessoas, os target individuais, não conseguem visualizar o que tem no corpo. Target individual, se vocês não sabem, são vítimas que estão em todo o Brasil e fora do Brasil. Essas pessoas são vítimas de uma tecnologia de cyberstalking ou de stalking. E stalking é perseguição. Então, essas vítimas de cyberstalking e stalking estão sofrendo com uma tortura chamada tortura eletrônica. E o porquê do o crime oculto? O crime se chama, eu coloquei como crime oculto para que vocês saibam o porquê dessas vítimas target individuais não conseguirem ver exatamente o porquê deles escutarem vozes, o porquê deles sentirem fisgadas, o porquê deles sentirem cansaço, o porquê deles sentirem coisas no corpo, né? Então, hoje nós vamos falar de todo um processo que está acontecendo dentro desses tipos de crimes, o tipo de possibilidades, vocês vão saber tecnologias que fazem isso. Nós vamos falar de tecnologia, por exemplo, como vozes utilizadas em cima de microondas, vozes utilizadas sobre ultrassom, várias tecnologias. O L-RAD, que é uma tecnologia utilizada pela polícia, que era para afastar grandes multidões através de um som, que também é uma tecnologia que é jogada em cima de multidões para justamente fazer o afastamento dela, né? Então, nós vamos ver as possibilidades disso estar acontecendo e do crime oculto e do processo que está acontecendo e a forma como as pessoas têm que tratar essas coisas e como elas podem fazer para ficar, se elas têm problemas com stalking ou com implantes no corpo e sem implantes. Antes, agora, então, vou colocar para vocês alguns slides. A gente vai fazer, vamos correr rapidamente algumas especificações, algumas informações, e depois disso, hoje vai ser uma passagem rápida, e depois disso, vocês terão então pelo menos uma informação básica de como correr atrás para buscar laudo, para buscar exames e como enxergar as imagens de vocês. Porque, como eu disse, o crime é oculto porque vocês não enxergam as imagens de vocês e não recebem laudo. Portanto, a polícia que recebe a documentação, vocês até um boletim de ocorrência, não vai ter parâmetro específico caso seja escondido aquilo que vocês querem no corpo de vocês, obviamente. O corpo de vocês tem, mas vocês não enxergam porque está sendo escondido de alguma forma e vocês vão saber por quê. Muito bem, pessoal. Agora nós vamos pegar alguns slides, né, para vocês terem noção do porquê do como que acontece o cyberstalking e o stalking dentro do Brasil e por que as pessoas estão sendo taxadas de esquizofrênicos, né? A esquizofrenia, é, psicologicamente ela pode ser tratada, mas ela tem que passar por uma série de processos aí dentro do Brasil e fora, junto com o Ministério Público, juízes e uma bateria de exames, junto com técnicos especialistas na área, até você ter realmente esse laudo de esquizofrenia. Então, fora isso, se você não tem, pode ter certeza que do que está acontecendo pode ser o crime oculto de stalking ou cyberstalking de perseguição, tá? Então, vamos lá. Cyberstalking e esquizofrenia. Nós temos assim o fluxograma, ah, todas as instituições envolvidas, a perseguição, a família, o trabalho, os sintomas, fisgadas, comichões, vozes, etc.
A invasão das telecomunicações de vocês, há a possibilidade de uma falsa investigação, tá? Ah, a possibilidade de você ter implante plástica no corpo, ou se algum equipamento do tipo L-RAD, ou por micro-ondas, ou por ultrassom, está sendo jogado, direcionado para a própria pessoa, né? A fraude dos exames de imagem, né? E vocês vão saber por que fraude de imagem e por que você não enxerga aquilo que deveria enxergar caso você tenha um implante, né? Inclusive laudos, não vamos falar sobre laudos, que os laudos nós temos alguns aí que são fraudados, são ilegais. Fraudados por quê? Porque o laudo diz uma coisa e a imagem mostra outra. Mas como tu não é médico, não vai saber exatamente o que está acontecendo. Ah, eu passei por vários hospitais e clínicas, alguns delas estão aí. Hospital Mãe de Deus, estou falando de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Um hospital fora do Rio Grande do Sul, que foi Goiânia, né, CRD Goiânia. Mas vamos falar também de um hospital da Unimed do Vale dos Sinos, fora de Porto Alegre, no caso, né? E nós vamos falar também do Hospital ah, Regina, que fica em Novo Hamburgo. Então tá aí a lista: Hospital Mãe de Deus, Hospital Mães de Vento, Santa Casa de Porto Alegre, nós temos o Hospital São Lucas da PUC, Clínica Medscan, Clínica CID Limitada, que trabalha também dentro do Ernesto Dornelles, Hospital Regina, já citado, CRD Goiânia, em Goiás, Goiânia, Ecocentro, Porto Alegre, Clínica São Lucas, Porto Alegre, Hospital Unimed Vale dos Sinos, Novo Hamburgo, Clínica Adventista de Porto Alegre e Clínica Vacine. Passei por todas elas, fiz exames em todas elas. Entidades envolvidas, então, com relação à cirurgia, eu estive no Hospital Restinga Extremo Sul para realizar uma cirurgia de hernia inguinal e depois de lá para cá comecei a sentir várias coisas no corpo e através dos exames que eu fiz, ressonância, tomografia e raio-x foram ser verificadas. E o equipamento da Bosch, que é um equipamento industrial, também ajudou a verificar a possibilidade de objetos que eu tenho no corpo, que hoje estão sendo investigados através de um boletim de ocorrência da Polícia Civil. As entidades que estão envolvidas aí, a História Restinga Extremo Sul, Polícia Civil, Ministério Público do Rio Grande do Sul, a advogada Roberta Paul, cirurgião Jones Martim Copete, cirurgião Eduardo de Barros, CAS Monte Alegre Viamão, alguns funcionários do Ministério Público foram envolvidos também, e a Delegacia de Guaíba. Opa. Aqui nós temos então a imagem de ressonância magnética de ouvidos, que vocês podem ver através de algumas setas vermelhas e alguns círculos azul e amarelo, né? Nós estamos vendo aí que o canal do ouvido está completamente tomado com parece uma substância, com aquilo que se parece uma substância. E no canto dos ouvidos vocês podem ver que tem uma bolinha. De um lado tem uma bolinha, do outro se parece mais com um sensor, alguma coisa assim. Mas intimamente vocês conseguem ver que no lado direito nós temos uma bolinha no canto do ouvido. Então, algumas coisas, alguns objetos estranhos, digamos assim, né? Quando você pede para procurar alguma coisa no corpo, em determinado exemplo, você pede para procurar objetos estranhos, ou seja, aquilo que está fora da anatomia. Tá? Então, agora, depois de ter passado algumas informações a respeito dessas imagens, nós vamos ver algumas imagens que nós temos também do Mãe de Deus, de exames realizados do Mãe de Deus, ah, com relação a imagens e fotografias que também foi possível verificar por imagens e fotografias os objetos. Então, esse é um objeto do Mãe de Deus, onde eu tenho uma ressonância magnética do crânio. Então, nós temos no topo do crânio um objeto que se dá por estranho,
e alguma camada específica na língua, né, ou no palato duro e nos olhos, inclusive, bastante estranho. Então eu vou deixar vocês com as imagens e mais para frente nós vamos falar do porquê vocês não veem, não conseguem ver e nem ter o laudo a respeito dos exames que vocês fazem. Para entender primeiro, quando se faz uma ressonância como essa, vocês devem entender que qualquer tomografia, ressonância, faz uma média de 3.000 imagens. E o problema que vocês enfrentam quando faz um exame como esse aí, é que vocês recebem apenas 3 ou 4 folhas de exames quando saem do hospital ou quando o exame está pronto. Bom, isso já é um erro específico, né? Porque um exame de tomografia ou exame de ressonância, ele faz em torno, aquele equipamento, ele gera imagens com altíssima resolução. Então, quando ele entrega somente 3 ou 4 imagens, é impossível você fazer um laudo de 3, 4 imagens apenas, né? No que se deve levar em conta é que uma imagem de ressonância ou tomografia faz em torno de 2, 3 mil imagens em alta resolução para que o médico possa fazer um laudo de forma bem específica, bem elaborada, tendo imagens de alta resolução. Eu posso ver definições dos órgãos internos, da pele e da parte externa do corpo também. Então, o que vocês precisam saber é que esses exames estão lá. Se você fez ressonância, os exames estão lá e pode ser solicitado para o hospital o DVD com essas imagens, esses exames de imagem de vocês, tá bem? Então, quando o médico faz essas imagens, ela tem que ter 3.000 imagens ou mais e tem que ser em alta resolução. Caso ela não seja como essa que vocês estão vendo aí, o hospital está cometendo o crime de imprudência, imperícia ou negligência. Ou seja, a imagem em baixa resolução já é imperícia ou negligência. Aqui nós temos também o RM de crânio, na cabeça, né? O RM de crânio feito no Hospital Mãe de Deus. Onde a gente pode ver, eu vou colocar o mouse aqui para vocês, só que nós estamos visualizando dentro do olho, né? Parece que tem um objeto estranho dentro do olho, um mecanismo. Inclusive tem até uma barrinha tortinha dentro do olho, né? Então vamos ficando lá com outras imagens. Vou deixar com vocês com as imagens de Deus do Hospital Mãe de Deus Porto Alegre. E no decorrer das outras imagens, eu vou mostrar imagens de cada hospital onde eu passei. E depois então eu vou definir para vocês todo esse processo. Essa é uma imagem, uma fotografia dos olhos. E através de fotografia dos olhos vocês já podem ter uma ideia do que está acontecendo dentro do olho, né? O que seria isso dentro do olho, na verdade, não é mesmo? Ó, parece abrindo o olho, isso é uma foto comum, batida com ajustes de uma máquina de mais ou menos 15 MB, onde vocês podem ter aí as informações de uma parte branca no olho, muito estranha, né? Tanto no olho esquerdo como no olho direito. Ó, parece que existe uma película no olho, inclusive dentro dessa película parece uma camada que tem um corte ou um furo realmente. Exame 3D do Hospital Mãe de Deus. Notem que ampliando, a gente pode ver sobre os cílios que parece que é uma camada de cola. Dá perfeitamente para ver que existe alguma coisa ali. Esse é o Hospital Mãe de Deus também. Ressonância magnética, onde na camada mais externa do crânio parece que tem algumas cápsulas, desenho de algumas cápsulas, né? Alguns objetos estranhos aí, né? O hospital não se pronuncia com relação às imagens dentro dos laudos que eles fizeram. Isso foi verificando através do usuário e senha da web que eles fornecem e através do DVD que eles também têm a obrigação de fornecer, porque isso, imagens de exames fazem parte do prontuário do paciente. E sendo parte do prontuário, tu sendo o dono do teu prontuário, essas imagens têm que vir contigo.
Porém, essas imagens têm que vir em alta resolução através de um DVD ou CD fornecido pelo hospital de forma gratuita. Esses exames possuem umas imagens chamadas de COM. Essas imagens de COM, elas são imagens extraídas do equipamento que fez os exames de vocês, tanto de ressonância como tomografia. E geralmente tem 3.000 imagens, 2.000 imagens em 3 camadas. 3 cortes são feitos nesses equipamentos de imagens e eles precisam estar nesse DVD. Inclusive, através desse DVD tem que ter um aplicativo onde ele vai subir essas imagens para vocês, inclusive fazer a parte de 3 dimensões do corpo de vocês, ou seja, daquele exame respectivo, o exame que vocês fizeram. Ó, este é o exame do Mãe de Deus, porém ele está em baixa resolução, então nós já estamos tratando num caso de imperícia e imprudência. Como eu disse, se ele tem as 3 camadas dentro do exame, você vai fazer um 3D como esse. E vocês podem ver na seta da orelha, que existe um detalhe pontiagudo, e lá pertinho do olho, no lado direito, vocês vão ver que parece um objeto no formato de antena. Mais para frente eu vou pegar um sinal de antena para vocês verem que aquele sinal é bem parecido com o que tem ali. Ou seja, também pode ser tratado como objeto estranho. Aqui mais uma vez o exame de 3D do Mãe de Deus, porém agora, como nós temos lá em cima naquela barrinha, nós temos todos os comandos que o exame pode ser feito dentro da imagem 3D, inclusive tirar a pele toda né, ou tecido corporal. O corpo vai sobrar tudo que é sintético ou que não é corporal, ou desmanchar ele completamente também. Tá? Então nós vemos aqui nas setas, estamos apenas direcionando para um objeto que pode ser estranho, onde nesse caso o hospital não se pronunciou nem em laudo e deveria por obrigação. Vamos às imagens. Depois a gente vai fazer comentário de tudo isso. Vocês já viram uma ressonância magnética de crânio, cérebro mostrando luzes?
no interior da cabeça. Um objeto de forma redonda, cilíndrica, parecendo uma moeda. Centro do cérebro. Nós temos aqui, parece um bastão no lado esquerdo. A imagem à esquerda, nós temos, parece um ovo, bem abaixo do cerebelo. Lembrando que algumas imagens foram feitas pela web e outras foram feitas pelo software fornecido pelo hospital mesmo. O Mãe de Deus, inclusive, entregou um DVD e o Moinhos de Vento entregaram um DVD com as imagens de com. Já, no caso do Mãe de Deus, já se foi verificado que as imagens estão em baixíssima resolução. Então, isso vai ser tratado pelo CREMERS, vai ser entregue pelo CREMERS, por fiscalização do CREMERS para avaliar o que aconteceu com essas imagens e o que foi feito, o porquê de ter feito em baixa resolução. Se elas estivessem em altíssima resolução, vocês teriam detalhes dessas imagens aqui e aí nós conseguiríamos falar de forma mais específica do que está acontecendo. Mas eu, mais para frente vou dizer para vocês, então, o tipo de crime que está acontecendo aqui, um deles é justamente de imprudência, imperícia ou negligência. O primeiro crime que está acontecendo, né, é um dos processos do crime de esquizofrenia, o crime oculto dos qual nós estamos falando. Pode estar acontecendo alguns crimes de esquizofrenia ou de cyberstalking ou stalking podem estar acontecendo sobre implante ou sem implante. Jogar vozes na cabeça da pessoa, existem equipamentos específicos que podem fazer isso. Assim como existem equipamentos de escuta, né? Se existe equipamento de escuta direcional, também existe o equipamento que joga vozes de forma direcional. Mais para frente vocês vão conhecer essas tecnologias e todas as possibilidades. As provas estão comigo, obviamente, sim, estão guardadas, duplicadas e em processos está sendo levado para juiz ou diretamente por procurador de estado. Aqui nós temos, por exemplo, um software do Mãe de Deus, para que vocês possam ver. No crânio, nós vamos ver. Na base do crânio à esquerda, vocês estão vendo um objeto. Eu vou retornar à imagem anterior. Aqui está mais específico. Vamos colocar dessa forma. Então, nós temos na base do crânio, desse lado, um objeto que é perfeitamente standard. A gente pode ver que ele é oval, parece uma chapinha, né? Ao lado esquerdo, na imagem à esquerda, nós temos um alvo onde diz a posição exata desse objeto na cabeça. Certo? Então, à esquerda nós temos o alvo do objeto e na direita também o alvo em verde, onde está a posição, ou seja, está dentro do canal do ouvido. Né? E no lado direito, nós temos, parece que uma base onde um outro objeto redondo também está instalado, acima da orelha nesse caso, né? Bem na parte, na porção da orelha, logo acima. Então esse objeto foi medido,
através do software do próprio Hospital Mãe de Deus, ele tem uma média de 1,84 centímetros dessa chapinha aí, e o pequeno, conforme o exame deles, tem a média de 0,54 centímetros, que está dentro do canal do ouvido. Repetindo novamente, essas imagens são imagens do Hospital Mãe de Deus. E aí nós estamos algum objeto aqui, por exemplo, outra bolinha dentro do canal do ouvido. E fora na orelha, nessa parte da imagem da direita, vocês podem ver que tem uma bolinha, tem o início de formação das orelhas, né? A parte externa, que é a orelha, início de formação, e nós temos, a gente pode ver bem que no canto da orelha tem uma bolinha. Depois vocês vão, eu vou mostrar para vocês de outra forma. Um outro exame, um exame 3D no caso. Então, os objetos que estão marcados e os que não marcados vão ser todos comentados. E não foi visto por quê? Não. É, essa é que está sendo levado em jogo. Porque não foi visto, porque não foi laudado. São camadas em 3D. Podem ver que as imagens fazem o 3D realmente direitinho, através do software da imagem Mãe de Deus. Isso já é o aplicativo online, onde tu recebe usuário e senha do hospital para acessar as imagens online através de um navegador web. Então, esses são tipos de imagens que vocês precisam ter em mãos para um médico específico da família de vocês, ou se vocês tiverem algum médico conhecido na família, possa determinar os objetos estranhos, verificar essas imagens, manipular essas imagens para verificar se tem objetos estranhos ou não. E aí, desta forma, buscar recorrer então ao sistema judiciário para tratar de todas as informações e saber se realmente existe alguma coisa estranha no corpo ou não, se existe implante ou não no organismo. Nessa tela, nós estamos utilizando o software online do Mãe de Deus, porém, essas linhas são linhas de posicionamento do software deles. Para vocês verem, então, o tipo de imagem que vocês podem ver, se todos os comandos do aplicativo do hospital estiverem disponíveis, é dessa forma que vocês têm. Tem que ter todos os comandos e tem, inclusive, conseguir fazer o 3D. Se vocês conseguirem fazer o 3D, é porque as três camadas, os três cortes foram feitos corretamente. Esse é um exemplo de imagem 3D. Vocês podem ver a ponta da orelha, né? E do lado da orelha vocês podem ver alguns objetos que se parecem estranhos. Por quê? Porque eles parecem sinais de antena. E se vocês pegarem na internet ou qualquer, até busca no Google, buscarem por aí informação, sinais de antena, ondulações de antena, formato de sinais de antena, vocês vão verificar exatamente o que eu estou falando, tá? Então, esse tipo de informação de tecnologia será tratada mais adiante. Nós vamos continuar com as imagens. Nesse caso, nós estamos vendo em específico o Hospital Mãe de Deus.
Aqui nessa parte, nós estamos vendo em específico, essa parte fica meio amarelada, próxima da orelha aqui, e na frente da orelha, em direção aos olhos, né? São dois pontinhos que tratam de alguma coisa estranha no organismo. Ó, aqui eu consegui puxar eles de forma mais detalhada com o aplicativo, mostrando de forma específica que existem dois objetos ali, ó, né? E pelo sinal, o formato dele dá para se tratar, dá para se identificar alguma coisa, né? É bem específico. O porquê de não ter aparecido um laudo é onde nós temos a questão, a pergunta, o porquê. Então, fica para vocês aí, imagens que foram fornecidas pelo software e pelo aplicativo da web do Hospital Mãe de Deus, né? Para vocês saberem que há a possibilidade, então, desse crime estar acontecendo através de implante, né? O crime de... Por que que nós chamamos de crime? Chama-se um crime porque, de certa forma, quando você faz um exame e ele não é tratado da forma correta, então já está sendo cometido o crime de imprudência, imperícia ou negligência, né? No meu caso, eu estou verificando objetos no corpo, então o exame que foi feito já está dentro desse crime de imperícia ou negligência. Aqui é um software WESIS 4.4.0, foi baixado, é um software semi-profissional que te dá muito mais recursos e essa imagem é o 3D da base dos olhos, dessa parte aqui, da parte onde fica a parte da boca e nariz e chega até uma parte da testa aqui. Então, essa parte aqui, esse corte que nós estamos vendo do exame, né? Ele está de frente para vocês e conforme vocês vão mexendo no 3D, a gente vai explicando algumas coisas que aparecem. Mas em específico, nós vamos tratar hoje da imagem, principalmente das orelhas. Então, nós vamos girando a imagem, que vocês podem ver que é em 3D, né? Já logo à frente, lá naquela parte frontal, nós já vimos que saltou um objeto ali no mouse, ó. Ó. Então, conforme nós vamos mexendo, vocês vão vendo que tem algumas informações, algumas coisas aí bem estranhas nesse exame aí. Então, o que nós podemos ver aqui é a imagem da orelha. Vamos direcionar, vamos fazer o giro. Isso é o software semi-profissional realizando o 3D do crânio. Então, nós vamos passar pela orelha, uma das orelhas. Devagarinho a gente já pode ver que partes dessa imagem elas acabam se tornando um pouco vermelhas porque essa parte vermelha está mostrando na verdade que ela está sendo desmanchada, está ficando transparente para mostrar o que está embaixo do objeto. Então, esse aplicativo nos permite isso, desmanchar tecido ou deixar parte dos objetos em transparência para ver se tem algo embaixo ou não, né? Dentro dos tecidos, assim, ou dentro de corpos, ou dentro de alguns órgãos, enfim. Então, para que vocês saibam de posse dos exames de vocês, essa é uma das imagens que vocês teriam, né? E o aplicativo lhe daria a possibilidade de fazer essa movimentação. E o que vocês estão vendo no meio da tela são os comandos. Na parte superior nós temos parte dos comandos e um botão direito também. Dessa forma vocês têm, então, o que eu quero dizer para vocês é que vocês têm autonomia para fazer movimentação nos exames que vocês receberam dos hospitais. Ou seja, aquele DVD que eu comentei lá no início, que lhe entrega todos os exames de com. É isso que ele permite fazer para vocês, ó. Movimentar sobre o teu corpo em três dimensões e aí fazer uma análise da possibilidade de encontrar objetos estranhos ao corpo, que seja, o que seria objeto estranho ao corpo? Seria objetos que não constam na anatomia do corpo humano.
E vocês podem ver que na traseira da orelha, que eu estou mexendo, ó, na orelha. E lá atrás da orelha tem um objeto que se parece estranho, ele está meio azulado. Conseguem ver ali? Ó, bem no meu mouse ali, ó. Tem aquele objeto ali que se parece estranho à orelha, né? Ou seja, movimentando com o mouse a gente vai verificando. Agora vocês vão ver uma coisa interessante na orelha direita. Vou trazer para vocês aqui. Vou movimentar a orelha direita para que vocês possam ver. Isso aqui é a minha nuca, né? Ela está esse recorte aqui para poder ver a parte interna da cabeça novamente. Então agora nós vamos ver assim, ó. Podem ver que agora na orelha direita nós já temos uma bolinha. Ou seja, porque o médico não identificou em exame, porque eu não sou médico, não sou especialista em medicina, através de um software com um pouco de conhecimento que eu tenho, um pouco de manipulação de software médico, né, eu consigo ver e saber que aquilo é um objeto estranho, né? Ele parece um ovo. E por que que ele parece um ovo? Porque ele está aos lados. Eu estou utilizando cores, esse software permite cores para identificação de objetos. Então, na minha orelha existe logo atrás aqui uma espécie de um ovo. E vocês vão ver que conforme a gente vai manipulando, o 3D mostra claramente, ó, que ele está lá em cima, atrás da orelha, ó. Vou manipular dessa forma, ele se encontra atrás da orelha, tá lá, ó. Tá vendo? Agora eu estou bem olhando de baixo para cima da orelha, para vocês terem ideia. E o formato de baixo da ponta da orelha também é estranho. Podem ver, ó, que existe uma camada aqui e ovo lá atrás da orelha. Agora nós vamos puxar a orelha do seu lado normal e vocês vão ver que na parte frontal da orelha nós temos a mesma coisa, ó. Temos uma espécie de um ovo, né, que é bem estranho, o formato que tem, né? Vamos ajustar corretamente. Então vocês podem ver que essa parte azul, né, o, o software, o próprio software nos dá essa possibilidade de mexer na imagem do exame, mostrando justamente a diferença de objetos. E quando eu puxo, eu vou puxar para vocês aqui, para que vocês possam ver a orelha corretamente. Aí vocês podem ver aqui, ó, parece um ovo, né, bem estranho, né? Agora na parte da frente da orelha, mostrando a parte da frente. E aí na parte que está como se estivesse por dentro da cartilagem, nós vamos ver aqui, opa, passei, aí, ó. Então eu vou puxar só uma puxadinha a mais, ó. Na base superior da orelha nós já vemos que tem um objeto lá. Aquilo ali já denuncia alguma informação de alguma coisa, não é sangue não, é um objeto na parte superior da orelha. Então na parte frontal nós temos uma parte oval aqui que o desenho se mostra corretamente. E agora nós vamos ajustar para que vocês vejam, ó, essa é a parte que está bem no meio da orelha. Então, a parte frontal, no pé da orelha, praticamente no pé da orelha. E depois, na parte bem central da orelha, nós temos um outro objeto que é oval também, né? Então, e aí vocês podem ver na parte frontal da orelha, superior, frontal superior da orelha, que o objeto parece uma turbina, né? Ou seja, bem estranho mesmo, porque isso não foi visto, não foi explicado, porque em anatomia eu não vi isso. Eu peguei algumas informações de anatomia e isso não aparece, então fica bem estranho de saber o que que é isso, né? Então, por enquanto, eu deixo por aí. Deixo essas imagens com vocês. Meu nome é Pedro Felipe Couto. Nós estamos, então, hoje nós tratamos parte do sistema de esquizofrenia, do crime de stalking, de cyberstalking, onde pode estar acontecendo com vocês, está acontecendo fora do país, está acontecendo com os targets individuais. E os targets individuais são pessoas que estão sofrendo com uma certa tecnologia e essas pessoas não sabem o que fazer.
e não sabem o que fazer porque os exames dela não aparecem. Então hoje nós estamos buscando uma das formas que vocês têm, justamente de buscar essas imagens. Em uma delas, para ter essas imagens de mão de vocês para fazer qualquer laudo específico de algum implante ou algum objeto, alguma tecnologia ou nanotecnologia, inclusive, é essas. Buscar os DVD ou CD de vocês nos hospitais do qual você fez exame de ressonância ou de tomografia. Essas imagens são chamadas de COM. As imagens de COM tu é dona delas porque faz parte do prontuário. O prontuário faz parte de todo um relatório que foi feito dentro do hospital desde o momento que tu entrou nele. Prontuário não são só as imagens, são toda a documentação feitas a teu respeito dentro do hospital. Tá bem? Isso tem que estar na mão de vocês, todas essas imagens, 3.000, 5.000 imagens. E de alguma forma o laudo não está sendo feito porque por imperícia, por negligência ou por imprudência. Então agora você já tem a informação básica para buscar as imagens de vocês e recorrer a alguma informação jurídica ou alguma informação policial para ser levada a juízo. Tá? Mais para frente nós vamos ver algumas informações dessa tecnologia, das tecnologias, e vamos falar mais a respeito também do crime de esquizofrenia, do crime oculto. E ele é oculto justamente por isso que eu falei para vocês. Médicos não falam, não laudam, as imagens não estão corretas, estão sobre o crime da imperícia, da imprudência e da negligência, elas não têm a resolução correta e então dessa forma vocês não recebem laudo nenhum porque está existindo alguma coisa chamada imprudência, imperícia ou negligência dentro dos laudos de vocês. Busquem o recurso agora e mais para frente nós vamos ver exames de outros hospitais. Então nós teremos outros vídeos de outros hospitais pelo qual eu passei com a mesma situação. Inclusive a Polícia Civil ainda não se pronunciou, não tomou atitude a esse respeito. Eu deixo meu grande abraço para vocês. Meu nome é Pedro Filipe Couto, técnica de telecomunicações, técnico em informática e técnico em vídeo segurança. Um abraço para vocês e até mais.